Tudo bem, gente? Namastê. Esse áudio, eu estou gravando um áudio porque eu estou editando com fotos, não estou gravando na rua como eu faço comumente. Porque eu acho que é mais interessante se eu mostrar em imagens para vocês entenderem bem o que é. Seguinte, o amigão Marcão, de Brasília, ele foi o revisor dos quadrinhos O Condomínio. E ele gosta de me perguntar várias coisas que eu vivi, que eu acho mó barato. Então ele me perguntou se eu gostava de New York Dolls. Então eu falei para ele, olha, eu para te dizer, eu não vou falar nem sim nem não, vou ter que fazer uma resenha. Essa resenha remete a um ano que eu não posso precisar exatamente qual é, talvez 1976, onde havia programas de rock na TV no Brasil. A gente voltar na história, por volta de 74, a Globo lançou um programa chamado Rock Concert, que era sob o comando do Nelson Mota e do Big Boy, o maior DJ que o Brasil já teve. Muito bem, essa época da Globo, a Som Livre, que é a gravadora da Globo, ela estava lançando muito krautrock, rock alemão. E, inclusive, um dos primeiros discos que eu comprei, quando eu comecei a gostar de rock, eu não sabia nada. Eu sabia que era Beatles, Rolling Stone, mas eu não sabia nada. Então eu ia em um sebo ao lado de casa e eu comprava o que tivesse barato pela capa. E eu lembro que um dos primeiros discos que eu comprei foi do Guru Guru. Olha que engraçado, tinha a capa com um canguru. Eu achei o máximo aquele canguru, comprei, não entendi nada. Eu até gosto hoje em dia de krautrock, mas, porra, eu tinha, 13 anos de idade? Eu não entendi nada. Aí tinha uma música que me marcou ali na época, que era Oxymoron, que acabou décadas depois dando nome ao segundo CD do Mustang, tá? Muito bem, então voltando à história. Na década de 70, a Globo queria promover rock no Brasil. E, inclusive, eles gravavam bandas brasileiras, lançavam. Tudo foi feito pelo Sol, dos Mutantes, aquele disco do Casa das Máquinas. Essa é a casa do tal rock and roll. Isso daí. Muito bem. Então, em 76 por aí, a imprensa começou a noticiar que havia um movimento na Inglaterra, o punk rock. Então, naquela época, você não tinha muito o que ler sobre o assunto, entre 74 e 76. Tinha uma ótima revista no Rio de Janeiro, que era preta e branca, da Ana Maria Baiana, Zé Emílio Rondô, Ezequiel Neves, que era o Rock, a História e a Glória. Eu soube várias coisas por ali. E em São Paulo tinha uma revista colorida, ou seja, era uma empresa muito maior, que era a Pop. Mas a Pop era uma revista meio ruim. Era assim, metade da revista era para menina, que na época se chamava de cocota. E a outra metade era para roqueiro. Mas o texto era horrível, apesar das fotos coloridas. Era o que a gente tinha naquela época. Então, inclusive, houve uma matéria famosa da revista Pop que lançou o movimento punk no Brasil juntamente com um LP. Você já deve ter ouvido falar, foi um LP que marcou a minha geração. A revista Pop apresenta o punk rock, com Sex Pistols, Ramones, The Jam, Ed and the Hot Rods, Ultravox. Cara, foi demais aquele LP. Então o que acontece? A revista Pop lançou a banda Made in Brasil, que é uma banda de rock and roll, como punk naquela época. Uma coisa muito, muito louca. Mas a gente tem que entender o processo daquela época, porque inclusive a Som Livre, em 76 ou 77, lançou aquele LP do Joelho de Porco, com o Billy Bond cantando, capa do Juarez Machado, a capa do terno, né, com o alfinete. Esse disco foi lançado como punk rock. De certa forma, não é errado. Não está certo, mas não está errado. Porque a gente estava no Brasil. Sabe? É muito difícil você classificar exatamente. O que é punk? É transgredir? Ah, então o joelho transgredia com humor. Né? É isso, enfim. A pergunta do meu amigo Marcos. Você gosta do New York Dolls? Pois bem, eu ouvi falar, eu vi uma foto pela primeira vez, uma foto histórica, que o baixista estava com uma chupeta gigante. Eu vi na Pop de São Paulo
e vi uma foto preto e branco na Rock História e Glória do Rio. Mas a gente não ouvia, não tinha como ouvir. Então, em 76, esse programa da Globo, Rock Concert, se eu não me engano, era sábado de manhã, tenho quase certeza. Ele fez um especial sobre punk rock. E aí apresentou aquele clipe que todo mundo conhece, deve ser God Save the Queen, que a letra na época era uma coisa absurda, porque, ó, pensa bem, gente, a gente estava ainda na época de Led Zeppelin, com letra de Hobbit, entendeu? Escada pro céu, era outra parada, sabe? Guerreiros. E de repente Sex Pistols vem, cara, tirando a roupa da realeza inglesa e colocando ela no devido lugar. Isso foi muito impactante para a minha geração. Então, esse programa Rock Concert, ele lançou um especial sobre punk rock. Nesse programa teve o Sex Pistols, se eu não me engano, teve o Jen com In the City, que é uma música que eu amo de paixão até hoje, e teve os clipes do New York Dolls no programa norte-americano, no Rock Concert. E eu lembro que eu não tinha como gravar, não existia videocassete. Eu pegava meu gravador de fita cassete, era um tijolão. A galera da antiga sabe tijolão. Eu botava aquilo em frente ao alto-falante mono da TV e gravava. Cara, eu destruía a fita cassete ouvindo o New York Dolls. Então nunca vou esquecer o impacto que teve sobre mim. Primeiro aquela música tribal, Stranded in the Jungle, e depois o Johnny Thunders cantando Chatterbox. Eu nunca me recuperei. Então aquilo era punk rock? Não sei, mas era punk muito. Então o último adendo, para vocês entenderem quando vocês perguntam, e o rock de direita hoje? Eu vou dar um exemplo. Nessa época, 76, 77, a fonte era o programa norte-americano Don Krishna's Rock Concert. Ele vendia os programas para duas emissoras no Brasil, Bandeirantes e Globo. O programa na Globo chamava Rock Concert e na Bandeirantes chamava Concerto de Rock. Na Bandeirantes, o programa era apresentado pelo Surita, que hoje é da Jovem Pan e hoje é um conhecido cara de direita. Olhe que coisa curiosa. Nos anos 70, o Surita apresentava esse programa na Bandeirantes, Concerto de Rock. Então, eu acho que já dei o perfil, respondo a pergunta do meu amigo Marcos, e vamos escutar um New York Dolls agora? Acho legal.